A gente vai ficando meio devagar, o HD vai pegando mais lento, sabe? Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, do versículo 19 ao 21. Quem achou, diga amém agora. Amém. Versículo 19 diz assim: Ora, não havia ferreiro ao longo de toda a terra de Israel, pois os filisteus diziam, para que os hebreus não façam para si espadas ou lanças. Mas todos os israelitas desciam até os filisteus para afiar, cada qual o seu arado, a sua rélia, e o seu machado, e o seu enxadão. Contudo, eles tinham uma lima para os enxadões, e para as rélias, e para as forquilhas, e para os machados, para afiar os aguilhões. Assim sucedeu que no dia da batalha não havia espada, nem lança na mão de qualquer um do povo que estava com Saul e Jonatas, porém havia com Saul e com Jonatas o seu filho. Amém. Podem sentar, irmãos. Satanás, como ele é sagaz, ele sempre utiliza estratégias para destruir a igreja de Cristo. Durante toda a história da igreja na terra, o diabo utiliza várias estratégias. Por exemplo, ele utiliza a mentira. Ele se transfigura de anjo de luz para tentar mascarar e passar uma imagem de justiça. Satanás, ele atrapalha a obra, trazendo contendas. Ele rouba a palavra da mente das pessoas e sufoca a fé de outros. Ele, por exemplo, ele usa até sinais e prodígios. O diabo, ele envia para a igreja seus falsos mestres e profetas a fim de tentar trazer doutrinas errôneas para tentar desvirtuar aqueles que estão seguindo o caminho correto. O diabo, ele induz as pessoas a pecar e depois ele mesmo as condena. Tudo isso são estratégias que Satanás utiliza contra a igreja de Cristo. No tocante à questão do seu exército infernal, o apóstolo Paulo termina nos dizendo de que o exército de Satanás trabalha de forma organizada. Paulo diz-nos que lá na sua equipe infernal, no seu exército infernal, Paulo termina dizendo que existe uma hierarquia. Existem os principados, potestades, soberanias e dominações. E esse exército infernal trabalha de forma orquestrada, organizada. Jesus fala isso para nós em Mateus capítulo de número 12, versículo de número 25. Ele termina dizendo que o império das trevas, o exército de Satanás, trabalha de forma unida. Eles não se dividem. Eles trabalham com um único objetivo, a saber, destruir a igreja de Cristo. Em se tratando disso, do outro lado, em contrapartida, nós encontramos uma igreja que é o exército de Deus, e que dentro desta igreja há alguns crentes que estão no fogo cruzado da guerra espiritual, porque a batalha é sem trégua, totalmente tranquilos, como se estivessem em um parque de diversão. Enquanto isso, há outros que estão no fronte da batalha, na frente do pelotão, sem se arregimentar com uma só arma para vencer o exército infernal. Mas o pior de tudo é que tem alguns que estão dentro desta batalha espiritual, desta guerra espiritual, crentes que estão envolvidos nesta batalha, porém totalmente desarmados.
É sobre isso que eu quero falar aqui esta manhã. Deus tocou meu coração para falar aqui esta manhã sobre soldados desarmados no meio da batalha. No tocante à questão de armas, você abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 22. E nós iremos encontrar o inventor das armas, a pessoa que teve a ideia de fabricar armas. O nome dele era Tubal-Caim. Ele foi o inventor de ferramentas agrícolas, como também Tubal-Caim foi inventor de armas de defesa e de ataque. No tocante à questão de armas, o número populacional vai crescendo na terra, e esses povos terminaram se transformando em nações. E quando você vai lendo a Bíblia, uma das estratégias que uma nação utilizava para se sobrepor sobre outra, uma das estratégias que uma nação utilizava para se sobressair sobre outra, para senhorar-se das outras, era que aquela nação terminava aliciando, alugando, tomando para si todos os fabricantes de armas que eram ferreiros, para fazerem armas só para ela. E assim aquela nação se arregimentava, ficava armada até o dente, enquanto que as outras ficavam totalmente desprovidas de armas. Você vê isso na Bíblia, se você me acompanha, no segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículo de número 14. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém de maneira estratégica, a Bíblia diz que ele leva para Jerusalém só os líderes, ele leva para Jerusalém os artesãos e os ferreiros, com a única finalidade que era não permitir Jerusalém ter armas. Quando Josué morre, a gente abre a Bíblia no livro de Juízes, e aí a gente vai ver que Israel passou a ser governada por juízes. Quando esses juízes começam a governar, não havia arma em Israel. Os ferreiros foram tomados. Israel estava totalmente desprovido de armas. Ninguém tinha uma arma para ir à guerra. Se você abre comigo a Bíblia aí, em Juízes capítulo 3, versículo de número 16, a falar de um juiz por nome Eude. A coisa era tão terrível em se tratando de arma, de carência de armas, que Eude teve que fabricar uma arma para ele. Como juiz, ele terminou fabricando uma adaga, para que pelo menos ele tivesse alguma coisa para dizer: eu tenho uma arma. Juízes capítulo 3, versículo de número 31, se puder me acompanhar. A Bíblia fala de outro juiz por nome Sangar. Ele assume o posto de juiz, mas como ninguém tinha arma, ele só tinha uma arma para dizer que era sua, que era um ferrão de ferroar boi, que a gente vê na Bíblia chamando de aguilhão. A carência de arma era tão grande que você abre a Bíblia em Juízes capítulo 5, versículo de número 8. E a Bíblia vai falar de outra pessoa que assume o posto de juíza, que foi Débora. No tempo de Débora, está aí dito na Bíblia, versículo 8 de Juízes capítulo 5, que entre o número de 41 homens, não havia um que tivesse uma lança, um escudo, e muito menos uma espada. A carência de arma era tão grande que chegamos a esse extremo aqui. O tempo vai passando, até que a gente chega no 13º juiz de Israel por nome Eli. Nesse tempo aí havia ferreiro. Nesse tempo aí o povo se arregimentou, havia armas. E a gente vê no governo de Eli como juiz, o povo de Israel indo para a batalha contra o maior inimigo que Israel já teve, por nome Filisteu. 1 Samuel capítulo de número 4. Eles vão para esta guerra. Nesta batalha eles perdem. E como era comum, quando um exército vencia, tomava como despojo tudo que ficava na guerra,
Em primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4, diz a Bíblia que quando eles vencem a batalha, eles tomam como despojo a arca do Senhor. Todavia, eles não ficaram só com a arca como despojo. A maioria dos teólogos e exegetas também compreendem que foi nessa guerra que o tabernáculo do Senhor fora destruído, porque o tabernáculo estava em Siló. Daí para frente você não vê mais falar de tabernáculo. Daí para frente Samuel deixa de morar em Siló e Samuel vai morar em Ramá. Você não vê dizer na Bíblia que quando Samuel era juiz e sacerdote, que Samuel entrou na casa de Deus, no tabernáculo, no lugar santíssimo. Portanto, dali para frente o tabernáculo deixou de existir. Então, depreende-se que o tabernáculo fora tomado. Eles levaram também o tabernáculo como despojo. Logo, se eles tomaram como despojo a arca, se eles tomaram como despojo o tabernáculo com todas as suas riquezas, então a gente pode analisar e entender que consequentemente também eles levaram as armas que o povo tinha. Passa-se o tempo, 20 anos depois, há outro juiz que está sobre o comando de Israel, por nome Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7. Samuel está à frente do povo, e mais uma vez Israel vai para uma batalha contra os filisteus. 20 anos sem Deus estar no meio deles, mas o povo de novo se arregimentou durante esses 20 anos. O povo tinha armas, os ferreiros fabricaram armas, e eles vão para esta batalha. Nesta batalha, Deus está no meio deles, e eles terminaram logrando êxito, terminaram tendo vitória. Quem está comigo, diga amém. Vamos para frente. 20 anos segue. Depois de 20 anos tem outra pessoa que está agora comandando Israel, que agora era o primeiro rei, por nome Saul. Saul está à frente do povo. Nesse tempo, de novo, Israel se regimenta. Israel está com armas. Israel está preparado para a batalha. E no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 11, Saul vai para a sua primeira guerra contra os amonitas. E diz a Bíblia que nesta guerra, Saul terminou tendo êxito. O povo de Deus teve vitória mais uma vez, porque o povo estava armados e Deus estava no meio deles. Porém, depois que Saul vence essa guerra, do primeiro livro de Samuel, capítulo 11 até o capítulo 12, diz a Bíblia que Israel passou 2 anos de paz. 2 anos sem ataque. 2 anos com Saul no trono. E aí, nesse período de 2 anos de paz, Saul não buscou passar em revista o seu exército. Saul não buscou se arregimentar. Saul não buscou falar para os ferreiros fabricarem mais armas. Saul não buscou o comandante do exército para saber quantas armas havia em Israel. E eu vou aplicar aqui já a palavra. No período de paz, na maioria das vezes é o período onde mais o crente é atacado. No período de paz e de bonança é o período em que a igreja é mais atacada pelo adversário. No período de paz é o período onde o crente mais se torna vulnerável, porque é na paz que o crente descansa. É na paz onde o crente termina entendendo que vale a pena um pouco da sua regalia. É na paz onde o crente termina achando que precisa aproveitar algumas coisas da terra. É na paz onde o crente acha que deve descansar e parar de orar. E é nesse período onde o crente não se arregimenta. É nesse período onde o crente acha que nenhum ataque virá. Mas o diabo, ele sempre aparece, ele é teimoso. Em Lucas capítulo 4, Jesus o vence no deserto, mas Lucas é detalhista em dizer que Satanás deixou Jesus só por um momento.
Saul aproveitou o período de paz e não se arregimenta, e aí, de forma súbita, acontece algo inesperado. Capítulo de número 13, que nós acabamos de ler. Jonatas, filho de Saul, termina matando o comandante da guarda dos filisteus, de maneira impensada, como um menino à frente da guerra e à frente do exército de Israel, como um menino governando o povo. E já disse Salomão: ai da cidade que é governada por menino. Como uma criança sem juízo, Saul, ele não ora. Saul, ele não jejua. Saul, ele não vai buscar conselho com os anciãos. Saul, ele não vai pedir auxílio do profeta Samuel. Saul é tomado por uma atitude de insanidade, descontrole, e ele deixa que a exaltação tome conta do seu coração, e ele resolve tocar trombeta, abre a boca e brada. Ele ofusca a imagem do filho e termina dizendo: avisem em todo Israel e fora dele, para chegar aos ouvidos dos filisteus, que fui eu, não foi Jonatas, fui eu que matou o comandante dos filisteus. Ainda digo mais: avisem e passe um pregão em toda Israel, que eu estou convocando todo o exército para uma batalha contra os filisteus. Então o povo fica sabendo. O texto diz que isso chegou aos ouvidos dos filisteus, e eles ficaram irados quando ouviu isso de Saul. E aí Saul convoca o exército para a batalha. Entretanto, Saul não buscou saber do comandante se havia armas para guerrear. Saul não buscou saber se todos os soldados tinham pelo menos uma lança ou um escudo. Saul não buscou saber como estava a sua infantaria, se havia armas prontas para a batalha. E Jesus já disse em Lucas capítulo 4, versículo de número 31: qual é o rei que quando for a uma batalha, antes não reunirá os seus líderes e procurará conselhos para saber se ele pode ir para uma batalha com 10.000, para lutar contra um rei que vem de lá com 20.000? Porque se esse rei não buscar conselhos com seus liderados, e ele for para a batalha sem antes se planejar, disse Jesus, ele vai, mas não vai vencer. E a única saída que ele vai encontrar é buscar fazer acordo de paz com o inimigo. Saul não quer saber se tem armas. Ele convoca o exército, e o exército vem. Agora, por favor, quem está comigo, diga glória a Deus. Vamos ver o poder bélico do povo filisteu. Se puder me acompanhar, me acompanhe. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13. Saul convoca todo o povo. Saul está achando que vai ganhar a batalha, mas olha o poder bélico dos filisteus: 6.000 cavaleiros, 30.000 carros, e aí vem, e legiões de soldados equipados com armas como areia da praia. Enquanto que do lado de Saul, olha quantos homens havia: 330.000 homens. Daí a gente poderia até dizer: pastor, mas a Bíblia não fala que Deus opera com poucos? O problema é que todos os soldados estavam sem armas. Os soldados vêm, foram convocados, então eles vêm. Eu vou para outro detalhe aqui. Você vai ler na Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, e a Bíblia vai dizer que quando Saul, ele tem sobre si 330.000 homens, ele fica, sabe onde? Detalhe, em Gilgal. Ele resolve ficar posto em Gilgal para iniciar a batalha. E o Espírito Santo fez questão de latejar na minha mente sobre esse lugar por nome Gilgal. O nome Gilgal na língua grega significa, sabe o que? Lugar de pedras que rolam.
círculo de pedras que saem do lugar, lugar de pedras eretas que não ficam firmes, trazendo para o âmbito espiritual. Tem crentes querendo batalhar contra o diabo, onde estão fixados em lugares que não têm solidez. Querem guerrear contra Satanás, mas estão com os pés postos em lamaçal, lugares que não é firmes. Enquanto que deveriam estar na rocha firme que é Cristo, estão fixados em pedras que rolam. Enquanto que os filisteus, sabem onde estavam? Os filisteus resolveram ficar fixados em Miquimás. Eu fui também buscar o que significa a palavra e o nome Miquimás na língua hebraica. Miquimás significa lugar escondido. Nesse lugar que estavam os filisteus. O diabo sempre fica assim, oculto, camuflado, escondido. Você não tem como perceber, mas ele está perto, ele está por ali, tentando atacar. Ele é Massuri Kalemaia. Ele está perto, tentando atingir. Era nesse lugar em que estavam os filisteus. Agora vamos analisar aqui como estava o comandante Saul. Saul convoca seu exército. Saul agora é o comandante, mas psicologicamente, pastor, me diga como estava Saul quando Saul viu o inimigo do outro lado, arregimentado até os dentes, um grupo da infantaria como areia da praia. O texto diz que Saul foi tomado de uma síndrome de descontrole, de tal maneira que ele não sabia nem o que fazer. Saul não sabia se orava, Saul não sabia se jejuava, Saul não sabia se ia para a batalha ou ficava parado no lugar esperando Deus agir. E que tristeza é quando tem um líder, quando tem alguém que deveria ser a voz de comando, sem saber o que fazer no meio de uma guerra. Em face desse descontrole de Saul, aí vamos para as características dos soldados. Quando eles olhavam para o comandante e viam o comandante totalmente descontrolado, os soldados começaram a despertar características que eu faço questão de citá-las aqui nesta manhã. Estou sentindo Jesus aqui. A primeira característica dos soldados de Saul é que eles ficaram tomados por um medo, um pânico. Samuel, que escreve o livro, Samuel termina dizendo que eles se tremiam dos pés à cabeça, olhavam para os inimigos e se tremiam. Depois de se tremerem, eles começaram a se esconder. Se escondiam em buracos, se escondiam em cavernas, se escondiam em espinhais, se esconderam até em covas, com medo dos filisteus. Não só isso, outra característica é que eles se tornaram fujões. Teve uns que fugiram para outros países, fugiram para outras nações. E aí, o número dos soldados de Saul, que era de 330 mil, diminuiu, decresceu para 600 homens. Foi caindo fora, Saul todo agoniado, sem saber o que fazer. Foram correndo e o número diminuiu para 600 homens. Pior, teve alguns destes aqui que terminaram passando do lugar em que estavam de Gilgal e foram para Miquimás, território dos filisteus, e fizeram aliança com o inimigo filisteu. Eu imagino esse grupo de soldados chegando lá e dizendo para o comandante da Filístia: eu me deserdei, eu deixei meu comandante, eu sei que vocês vão ganhar essa batalha, eu sei que não tem como nós vencermos, e eu vim aqui para te dizer que eu quero viver. Se for preciso pegar uma espada e matar meus patrícios, eu mato. Se for preciso matar alguém da minha família, eu mato. A única coisa que eu quero é viver. Tem gente assim também, que está totalmente vulnerável, não sabe como atacar o inimigo e está fazendo aliança com o inimigo do outro lado. Mas Jesus me trouxe aqui com uma palavra.
Os soldados estavam totalmente sem saber o que fazer. E por que razão? Porque do outro lado o inimigo estava armado até os dentes. E vocês leram comigo que lá no exército, os únicos que tinham armas era só Jonatas e Saul. Não havia ninguém que tivesse uma arma daquele grupo de soldados. E por que razão? Porque no tempo de paz ninguém buscou se arregimentar. No tempo de paz ninguém buscou se armar. No tempo de paz, Saul não passou em revista o seu exército, e por causa disso o povo ficou totalmente exposto. Irmãos, os filisteus de maneira sábia pegaram todos os ferreiros, levaram para a sua terra e terminaram proibindo os ferreiros de fabricarem armas para Israel. E mais ainda, a ideia dos filisteus era que o povo de Israel não tivesse arma. Porém, eles abriram uma porta de diálogo. E eu vejo aqui um pouco da ação de Satanás. Vocês leram comigo o capítulo 3, versículo de número 19 a seguir. E os filisteus abriram uma porta de diálogo dizendo: se vocês tiverem aí pelo menos uma enxada, pelo menos um rastelho, um tridente, um facão, uma guilhada que quiser amolar, porque até as ferramentas estavam sem amolar, estavam embotadas. Eles terminaram dizendo, os filisteus: se vocês quiserem amolar pelo menos a ferramenta de vocês, vocês precisam vir para o nosso território. Vocês precisam atravessar a fronteira e vir para o nosso território. Mas ainda disseram os filisteus: se vocês quiserem alguma arma, pelo menos para dizer que tem uma arma, nós alugamos armas. Porém, vocês precisam pagar para ter estas armas. Se alguém quiser afiar pelo menos uma enxada, o valor era de 8 gramas de prata. Se vocês quiserem pelo menos afiar um machado, o valor do machado para ser amolado é de 4 pratas. Todavia, se quiserem afiar a espada, afiar uma enxada, se vocês quiserem pelo menos ter uma arma, precisa passar para o nosso território. A gente pode dar arma para vocês, é só atravessar o nosso território. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui para muitos crentes? O diabo está usando a mesma estratégia. Vocês não têm armas potencialmente para me vencer. O diabo está dizendo isso para muitos crentes. Vocês não têm armas fortes para vir contra mim. Então eu vou usar a mesma coisa que os filisteus usaram. O diabo está dizendo a mesma coisa para muitos líderes. Vocês não têm armas para me vencer, então venham para o meu lado. Eu posso emprestar armas, eu vou dar arma para vocês, eu alugo armas para vocês. E para nossa tristeza, como disse o pastor Caldinei, introduzindo aqui a reunião de membros, tem muita gente atravessando a fronteira, tem muitos líderes, muitos obreiros atravessando a fronteira e dizendo para o inimigo: a gente quer as suas armas, nós queremos as suas armas. Tem gente usando armas que foram importadas lá de fora e estão usando dentro das igrejas, estão usando nos púlpitos das igrejas, e esses tais usando as armas que Satanás lhes emprestou, estão achando que pode vencer contra o diabo, estão achando que pode guerrear contra Satanás. Que armas são essas, pastor? Lá vai, eu vi esta semana uma igreja que terminou fazendo carnaval gospel. Eu vi também esta semana um líder que terminou colocando em cima do seu púlpito uma escola de samba gospel. São pessoas pegando armas da mão do diabo e trazendo para o nosso território, achando que vai vencer Satanás com estas armas. Nós estamos vendo pessoas plagiando músicas mundanas e cantando dentro das igrejas. Nós estamos vendo cantores pegando frases de rezas de espiritismo, frases de rezas de catolicismo e compondo música colocando essas frases. Nós estamos vendo pessoas utilizando em cima do púlpito, mas frases
frases e pérolas de filósofos do que a própria palavra de Deus. É o diabo dizendo: eu empresto minhas armas, use minhas armas. Sim, vocês precisam alugar armas comigo. Eu tenho armas para dar a vocês. Mas nessa noite eu vim aqui dizer que a gente precisa fazer como fez Davi. Davi foi até Saul e Saul terminou dizendo: eu empresto a você as minhas armas. Você não tem armas, Davi. Pega minhas armas, veste as minhas armas. Porém Saul era endemoniado. Saul estava todo encapetado. Saul estava com coisa ruim na cabeça. E Davi vestiu as armas, mas percebeu que não dava, porque o crente que tem Jesus, ele não se sente bem com arma emprestada, não se sente bem com arma alugada. O crente que tem Jesus, ele não se sente bem com armas que vem lá de fora, e ele sabe o endereço certo de procurar armas. E eu vim aqui essa noite para dizer que tem um arsenal cheio de armas esperando você e eu pegar. Tem um arsenal cheio de armas, e lá na porta do arsenal tem alguém esperando você ir lá. O nome dele é Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos está na porta desse arsenal de arma, esperando você ir para lá para pegar a sua arma. Eu vim aqui para dizer que está na hora da igreja de Serrinha se armar, está na hora da igreja se arregimentar. Nós estamos numa batalha sem trégua. A linha já foi traçada na areia. O poder das trevas se levanta de maneira terrível contra a igreja. Nós estamos no fogo cruzado, mas é nessa guerra que Deus me trouxe aqui para dizer que tem arma, tem arma, tem armas para você pegar e guerrear contra Satanás. Quem está entendendo, levanta a mão e dê glória a Deus. Aleluia. Por favor, me ajude a pregar dizendo para quem está do seu lado: nós precisamos se armar. Nós precisamos se armar. Nós precisamos se armar. Nós precisamos se armar. Eu nunca vi, pastor Tilônio, uma igreja ser tão atacada como agora. E eu preciso dizer, pastor Gilberto, o ataque não é só externo, o ataque também é interno. Nós estamos atravessando um tempo atroz, um tempo cruel. Estamos atravessando o tempo do fogo amigo, aqueles que se camuflam no meio de nós, parecendo irmão, com cara de irmão, mas é bomba relógio do diabo, é bomba relógio de Satanás. Estamos atravessando o contra-ataque direto do diabo contra a igreja. A igreja não pode ficar dormindo, o povo não pode ficar desarmado, o povo não pode ficar no meio da guerra como se estivesse em outro lugar. Estamos numa batalha, estamos numa batalha, e Deus me trouxe aqui para dizer que Ele quer que você se arme, porque tem arma reservada, preparada para a igreja militante. E quem é a igreja guerreira, por favor, diga glória a Deus. La mido che nella giore vasia bravo calnaggio remeria canderebia labai oreclicho petacandaruciai. Levanta a mão para adorar, porque Jesus entrou aqui. O Senhor dos Exércitos está na casa, o comandante da batalha está na casa, o varão de guerra está na casa, aquele que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, já chegou aqui em Serrinha, e ele está aqui no comando. É Ele que manda, é Ele que governa. Por favor, se puder, levante a mão para adorar ao Rei dos Reis. Muito bem, eu quero me armar, pastor. Eu quero me armar. Estou entendendo que a guerra é sem trégua. Estou entendendo que eu preciso guerrear contra o inimigo. Enquanto isso, tem gente sendo atacada em casa, tem crente sendo atacado na mente, tem crente vendo o diabo atacar um filho, uma filha, o casamento. Então você precisa se armar. O que é que você precisa fazer para se armar? Vem comigo dizendo glória a Deus. Vem comigo dizendo amém. Já que você quer se armar, a primeira coisa que você precisa saber é com quem você está lutando. Efésios capítulo 6, versículo de número 12. Paulo mostra que tem gente lutando contra o inimigo errado, tem gente lutando contra os partidos políticos de esquerda,
esquerda, achando que esses partidos políticos são os maiores inimigos da igreja. O nosso inimigo não é o STF, o nosso inimigo não são políticos, não. Paulo termina dizendo, Efésios capítulo 6, versículo 12, que nós não devemos lutar contra a carne e contra o sangue. Tem gente lutando contra o seu irmão na igreja, e quando vem falar de inimigo, já fica imaginando aquele irmão que supostamente na mente dele ou dela é inimigo. Tem gente lutando um contra o outro na igreja, degladiando um contra os outros, armando cilada para ver seu irmão cair, abrindo buraco para ver seu irmão se acabar, queimando o filme de seu irmão. Se a igreja está por esse caminho, nós não teremos êxito. Se quiser ter armas, o que você precisa fazer aqui nesta manhã é saber com quem você está lutando. Paulo disse, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, soberanias e dominações nos lugares celestiais. Portanto, você precisa saber com quem você está lutando. Depois disso, pastor, o que é que eu faço? A segunda coisa que Paulo diz aos Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 12, é que você tem que se revestir. A palavra revestir significa cobrir-se com outra roupa. A palavra revestir significa vestir-se de novo. E aqui lá vai o conselho: não basta estar coberto pelo sangue de Jesus, é preciso estar revestido com a oração, é preciso estar revestido com o poder, é preciso estar revestido com o poder do alto. E você precisa entender isso, que para vencer o inimigo nessa batalha, você precisa se revestir. Depois disso aí vem as armas. Paulo diz que nós temos que ter conosco a couraça da justiça, o cinto da verdade. A couraça protegia o coração. E se tem um lugar fertilíssimo, onde o diabo mais ataca alguém, é no coração. Mateus capítulo 15, versículo 19, Jesus Cristo diz que é do coração que procedem os maus pensamentos, é no coração que nasce o desejo do roubo e do adultério. Então você tem que colocar sobre o seu coração a couraça da justiça. Também Paulo disse que nós temos que ter na cintura o cinto da verdade. O cinto servia para auxiliar o soldado na sua locomoção. Quando o soldado estava no meio da batalha, que ele precisava correr, ele pegava a bainha da sua roupa e levava até o cinto. É isso que significa cingir os lombos. Cingir os lombos é alguém pegar a roupa na bainha e levar até o cinto para auxiliar na sua locomoção. Você tem que estar com o cinto da verdade para você não se embaraçar com coisas desta vida. Oh glória! A gente segue. Paulo disse que nós temos que ter nos nossos pés o calçado, que é o calçado da preparação do evangelho. Eu lembro de Romanos capítulo 10, versículo 15, o apóstolo Paulo dizendo: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam boas novas. O crente precisa pegar o evangelho, mas saiba de uma coisa: o caminho que você vai trilhar para pregar o evangelho é pedregoso, é espinhoso. Então você precisa calçar os pés com a preparação do evangelho. Segue comigo dizendo glória. Depois vem a outra arma. Paulo diz que nós temos que ter o escudo da fé. Para que, Paulo? Ele disse: para apagar todos os dardos inflamados do maligno. O dardo era um instrumento que o inimigo usava, e na ponta do dardo eles acendiam um fogo flamejante, e eles soltavam o dardo para atacar o inimigo e terminar queimando o inimigo todo. Todavia, Paulo disse que nós, como exército de Cristo, precisamos ter conosco o escudo da fé, o escudo da convicção da fé. Para quê? Para apagar os dardos flamejantes do inimigo. Depois Paulo continua dizendo: nós temos que ter conosco o capacete da salvação na nossa cabeça. Se tem um terreno fértil que o diabo ataca muita gente, é na mente. A mente é o nosso processador. Você ouve as coisas e processa aqui, e depois daqui desce para o coração. Tem muita gente que na mente não está guardada, a mente não tem o capacete da salvação. Então o que acontece? Maquina o que é mal na mente, pensa coisa ruim na mente, macula coisa ruim na mente. Mas nessa manhã
Paulo está dizendo: coloque sobre a sua cabeça o capacete da salvação. Paulo continua dizendo que nós temos que ter na nossa mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com o diabo não se vence com a cara fechada. O diabo não tem medo de bigode. O diabo não tem medo de certificado e diploma. O diabo não tem medo de anel no dedo. O diabo não tem medo de revólver. O diabo não tem medo de HK. O diabo não tem medo de metralhadora. A única arma que Satanás teme é a palavra. É a palavra. É a palavra. É a palavra de Deus. Você precisa ter em suas mãos a palavra. Mas com tristeza eu preciso dizer-lhes: tem muita gente que lê tudo, mas não lê a palavra. Tem muita gente que a Bíblia não passa de amuleto, aberta no Salmo 23 e 91. Tem muita gente que só lembra da Bíblia quando vem para a igreja. Tem muita gente que deixa a Bíblia na igreja, já guardando o lugarzinho dele ou dela para sentar. A Bíblia é preterida, a Bíblia é desprezada, não tem tempo para a palavra. A espada está cega. Mas Paulo disse que nós, como soldados, precisamos manejar bem a palavra do Senhor, porque é com a palavra que você vai vencer a Satanás. Quem ama a palavra, por favor, levanta a mão para dizer glória a Deus. O que lembra Rajo Ramana Candarebia Alaiorimancho de Gleciai. Por favor, levanta a mão para adorar o Deus da palavra. Levanta a mão para adorar o Deus da palavra. Oh, pastor Claudinei e companheiros que me escutam, com tanta gente pregando a palavra, ainda tem gente que não ama a palavra. De forma paradoxal, de maneira contraditória, com tantas Bíblias que se apresentam, ainda tem muita gente que não ama a Bíblia. As grandes editoras estão por aí sempre produzindo uma Bíblia nova. E detalhe, eles estão tentando fazer de tudo para que você pelo menos goste do livro. Tem Bíblia que vem cheia de tanta coisa, e a Bíblia tem a capa cheia de brilho. A Bíblia parece uma bolsa, e a Bíblia tem tanto detalhe, para ver se a pessoa ama, para ver se a pessoa gosta. Mas tem gente que só gosta da Bíblia só para apresentar, é só de forma estética, é só para dizer que tem uma Bíblia bonita, mas nunca abre a Bíblia, não lê a Bíblia, não manuseia a Bíblia, não sabe nada da Bíblia, não sabe nada. De vez em quando por aí eu vejo o pessoal soltando tantas pérolas e dizendo que está na Bíblia. A Bíblia diz que mente vazia é a oficina do diabo. E eu pergunto, onde é que está escrito, meu irmão? Porque eu nunca vi isso. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Eu nunca vi, só se for na Bíblia de Genésio. A Bíblia diz ainda que o Espírito Santo de Deus não envergonha ninguém. Eu nunca vi a Bíblia dizendo isso, nunca vi ninguém falando isso. A Bíblia diz, faça por ti que eu te ajudarei. Mentira pura, a Bíblia não falou. É você que está inventando, é porque não lê Bíblia, não lê palavra. Se quiser vencer a Satanás, tem que amar a palavra, tem que estar na mão com a palavra, não só na mão, mas no coração. No coração é preciso amar a palavra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu me armei, pastor, estou armado, está armado, estou. Ô Paulo, eu já fui no arsenal de Deus e peguei todas as armas. Peguei. Então vem conselho. Já que você está armado, agora vem conselhos. Estou armado até os dentes, Paulo. Eu posso ir para a batalha. Eu posso ir até para o fonte da batalha. Eu posso guerrear. Pode. Então vai conselhos. Primeiro conselho, disse Paulo, versículo 18. Ore. Mas ore muito, não ore pouco, orando em todo o tempo. Não basta só estar armado, é preciso orar, mas é orar muito. Não basta orar só na igreja, é preciso orar muito. Não basta só orar quando o pastor diz vamos ficar de pé para orar, tem que orar muito. Não basta só se armar, é preciso mergulhar na oração.
E se tem um ministério, pastor Tilone, que está sendo desprezado, é o ministério da oração. Pouca gente quer orar, porque quando você ora, você não fica dizendo eu sou, eu faço, eu mando, eu digo, eu posso. Se você fizer isso, é farisaísmo. Diante de Deus é você dizendo: eu não sou ninguém, eu não posso. Quem manda é tu, quem fala é o Senhor, quem governa é o Senhor, quem comanda é o Senhor. Diante da oração a máscara cai. Diante da oração não tem como se camuflar, não tem como querer passar cabedal de conhecimento. Diante da oração não tem como você ficar dizendo que é, que faz, que manda e comanda. Não, não, não. É preciso orar. E se tem uma coisa que a igreja precisa aprender, é a orar. A igreja moderna está desaprendendo a orar. Pouca gente está orando e ainda está dizendo: vem diabo, vem Satanás. Outros mais efusivos terminam dizendo: eu coloco o diabo debaixo da ponta do meu pé. Coitado dele se não estiver orando, coitado dela se não estiver buscando. A igreja precisa voltar a ficar com o joelho para trás. A igreja precisa saber o que é colocar a boca no pó. A igreja precisa saber o que é buscar a Deus em oração e se preocupar com o horário, sem se preocupar com o pastor bater na campa. A igreja precisa saber o que é culto matutino. A igreja precisa voltar a saber o que é derramar lágrimas crentes diante de Deus, orando, orando, orando. Está entendendo a palavra? Por favor, glorifica a Deus. Segundo conselho de Paulo: estou armado, Paulo. Tá bom, está armado. Lá vai o segundo conselho. Versículo 12: fique firme, inabalável, armado até os dentes, mas não saia do lugar. Pode cansar, mas fica em pé, não saia do lugar. Pode até se fatigar, mas não saia do lugar. Não arrede pé. Aí disse Paulo: fica firme. Por que, Paulo? Porque você precisa vencer. Vencer o que, Paulo? Aí ele disse: as astutas ciladas do maligno. A palavra cilada na língua grega é metadeia, que significa estratégia. Você tem que ficar firme para vencer as estratégias, porque ele vem de novo, ele vai tentar de novo, ele vai tentar te vencer de novo. Então fica firme, fica crente, fica firme, fica no teu lugar. O vento vai soprar, mas fica em pé, continua de pé, não se desarme, continue com a espada desembaiada. O inimigo está lá dizendo: eu vou acabar, eu vou destruir, eu vou acabar com a igreja, vou acabar com o ministério, vou acabar com o casamento, eu vou acabar com a tua família. Fica firme, fica firme, fica firme. A igreja foi chamada não para cair fora, a igreja foi chamada não para retroceder, a igreja foi chamada não para levantar a bandeira branca e querer fazer acordo de paz, a igreja foi chamada não para querer botar o pé e cair fora para casa. A igreja foi chamada para resistir o diabo, para manter-se de pé. A igreja foi chamada para guerrear contra o império das trevas. E Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, salvo engano, capítulo 10, versículo 5. E Paulo diz, pastor Claudinei, que as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus. Para quê, Paulo? E ele disse: para aplacar todos os sofismas, todos os projetos, tudo aquilo que o inimigo vinha contra a igreja. Essa igreja é militante, essa igreja não recua, essa igreja não cai fora. Pode vir STF, pode vir partidos políticos de esquerda, pode vir qualquer tipo de projeto, pode vir todo exército, toda a secretaria do inferno de Satanás. O diabo precisa saber que quando essa igreja se armar, ela não vai cair fora, ela não vai bater em retirada, ela vai ficar de pé, porque ela é igreja militante, ela é igreja guerreira, ela é igreja da última hora, que enfrenta a batalha. Aleluia. Com a permissão do pastor Claudinei, por favor, fica de pé. Posso, meu pastor? Posso? Já vou terminar. Diga para quem está do seu lado: nós somos um grande exército. Aleluia. Diga para quem está do seu lado: nós somos um grande exército. Aleluia. Se puder, me ajuda dizendo para quem está do seu lado: você já se armou? Você já se armou? O arsenal de guerra está aberto. Lá não fica fechado. O arsenal de guerra está aberto.
Aleluia, tem arma de todo tipo. Paulo disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está aberto a sinal de guerra. Está aberto a sinal de guerra. A banda pega de novo aí, por favor. Eu gostei das irmãs cantando aquele hino junto ao povo Gideão. Aleluia, vamos cantar junto com elas. Vamos cantar junto com elas. Nós somos um grande exército. Somos um grande exército. Pode ser que as pessoas olhem para nós e não dê nada. Pode ser que o povo olhe para nós e nos chame como chamava outras nações a Israel de povinho de Jacó. Pode ser que o povo olhe para nós e chame eu e você de bichinho de Jacó. Mas se tiver aqui pelo menos 300 corajosos, 300 que tem arma, o diabo vai ter que bater em retirada. Satanás vai ter que cair fora. Nós podemos ser até bichinho de Jacó na boca de alguns, mas nós temos um Deus que é forte, um Deus que governa, um Deus que comanda, um Deus que está no meio dessa igreja. Eu leio a Bíblia em Salmo 46 e o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Ele a ajudará a romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos tremem, e ele levanta a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai, aquietai, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, está conosco, está conosco, está conosco. O Deus junto ao povo Gideão, chegou a hora de lutar. Onde vai? O caminho irão voltar. Junto ao povo eu vou marcar a sua história. Te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. Canta aí! 32.000 era a quantidade de homens apostos para guerrear. Aparentemente todos corajosos, preparados para lutar. porém há momentos. Vocês ouvem as diferentes. Aleluia! E o Senhor disse a Gideão. Ainda tem muita gente. Aleluia! Quem pode reclamar aí, por favor? E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apregoai, pois, a todos os ouvidos, dizendo: os covardes e medrosos voltem. Então, canta aí! O povo e começou a voltar. 1, 2, Voltaram e lá vai! Pega na mão de quem está do teu lado. Porém, há momentos de Deus. É assim, pastor Gilberto, que a gente chega lá. É desse jeito, com união que a gente vai parar. Vai vencer a batalha. Ainda É a união que vai fazer a igreja vencer a batalha. Continua a declamação aí, vai lá. E disse o Senhor a Gideão: faz descer o povo às águas e ali os provarei. E há de ser que aquele que eu disser, este irá contigo, este irá. Porém todo aquele que eu disser, este não irá contigo, este irá.
ordenou descer as águas. E de novo começou a entender. É o segredo. Água ia beber, pois tentou havia água com a mão. Meu Deus, porém o segredo, pastores, obreiros, e o segredo de Jeová naquele momento era escolher. Mas 300 são buzina, 300 são cantares, 300 são palmas para a séria vagar, 300 que obedecem, 300 são cadeiros, 300 valorosos, porque Deus mandou na terra, é dele a estratégia, conta quebrar o trono, abre portas, não tem de fé, o trabalhar de Deus, o resultado é vitória, 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 Deus está dentro do livramento. Entre caras e não Deus usa os 300. Aleluia, a vitória do Continua de pé, continua de pé. A igreja continua de pé. Eu ouvi a voz de Deus. E você? Agora, não basta ouvir, é preciso obedecer. Nós estamos vivendo uma crise muito grande. O nosso povo não ora mais. Esses de janeiro para cá, eu fui em 3 vigílias. Uma vigília, pastor, só tinha 11 pessoas. Outra vigília só tinha 14. Porque o povo não quer mais se armar. É por isso que nós temos grandes derrotas. O povo fica 2, 3 horas no celular, mas não fica meia hora lendo a Bíblia. É a nossa realidade. A gente gosta de comer, de ir para churrasco, nem na ceia gosta de jejuar. É a nossa realidade. Meu irmão, abra os olhos. Meu irmão, acorda. Aqui no Templo Central tem um matutino de 5 a 6 da manhã. Já tem mais de 3 anos. Só vem 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. E ninguém mais vem. É porque o povo não quer mais. Não tem mais sede de Deus. A fonte está aberta. Tem água. Mas o povo não tem sede.